Olá, prezados e prezadas. Agora nós vamos ter uma aula sobre a importância das plantas para o ecossistema. Então, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Laís, eu sou licenciada em Ciências Biológicas e eu sou graduada em Medicina Veterinária, especialista em homeopatia. Nesse primeiro slide, eu coloquei uma pergunta, né? Por que as plantas são essenciais para a Terra? Então, eu quero que vocês reflitam e respondam mentalmente. Nessa imagem a gente tem uma espécie de estufa, né? É um ambiente controlado, mas ele simula o que o nosso planeta faz com a atmosfera, né? Que é manter uma temperatura estável que propicia a vida. E aqui nessa imagem a gente tem uma plantinha, né? Então as plantas elas realizam uma fotossíntese e elas transformam o CO2 e água em glicose e oxigênio, né, para elas se alimentarem, como fonte de energia para elas. Então aqui eu trouxe uma simplificação desse processo, né? As setas elas indicam as interações nos locais onde acontece esse processo. No caso, o Sol manda a energia dele, a luz, onde o processo acontece nas folhas, e o resultado disso é o O2, no caso seria o oxigênio. Nesse processo, ele também utiliza o CO2, né? A água entra pelas raízes no solo e ela também consegue transformar todo esse processo que ela faz em açúcar, em alimento para ela. Aqui a gente tem uma fórmula química, né? É uma equação simples, que mostra como as plantas convertem o dióxido de carbono, né, o CO2, e a água, que é o H2O, em glicose, que é o C6H12O6. E oxigênio, né, que é o O2, com a ajuda da luz solar. Então vamos ler junto aqui essa equação. 6CO2, que são 6 moléculas de dióxido de carbono, com 6H2O, que são 6 moléculas de água, e a luz solar. Aí a gente tem a seta, né, que indica uma reação. Então, esses reagentes, que é o dióxido de carbono, a água e a luz solar, elas são transformadas em C6H12O2, que é uma molécula de glicose, que é um açúcar simples, né, que as plantas usam como uma fonte de energia, e o 6O2, que são 6 moléculas de oxigênio que são liberadas como subproduto. Tá? Então, durante a fotossíntese, as plantas elas absorvem esse dióxido de carbono e a água. Aí, utilizando a energia da luz solar, elas produzem a glicose e liberam o oxigênio. Aqui nesse slide, a gente tem uma variedade de ecossistema, né? Então, as plantas, elas servem como habitat e também como alimento para diversas espécies, né? E nesses ecossistemas, então, a gente tem inserido neles as plantas, os animais herbívoros, os carnívoros. E aí, cada ecossistema, ela tem suas próprias características, suas próprias espécies, o clima, o solo, e existem interações ecológicas únicas. Desde as florestas tropicais até os desertos áridos. Então, cada ecossistema oferece um conjunto distinto de condições, né? E aí que sustenta uma biodiversidade particular. E essa singularidade é o que importa, né? Para a estabilidade e para a resiliência do planeta. Pois essa diversidade de ecossistemas, ela contribui para a saúde geral do meio ambiente. Aqui eu trouxe uma cadeia alimentar simples, né? Onde as plantas são produtores primários, elas fornecem o alimento para os herbívoros, que por sua vez alimentam os carnívoros, tá bom? Nessa imagem aqui, a gente tem o ciclo da água e solo, né? Por quê? Porque as plantas, elas participam no ciclo da água e elas também previnem a erosão do solo,
Então, a gente tem a representação aqui na primeira imagem do ciclo da água, né? Onde a gente pode ver um lago, onde essa água evapora, ela se condensa em forma de nuvem, ela precipita, né? Ou seja, chove, e aí parte dessa água vai para o subsolo e ela fica armazenada em forma de lençóis freáticos. E aí, na segunda imagem, eu coloquei aqui a raiz que faz a prevenção da erosão do solo. Né? Se a gente vai num local de muito declive e faz o corte dessas árvores, a chance desse local desmoronar, né? E causar um acidente, caso tenha pessoas, uma comunidade próxima, é muito grande. Bom, e a biodiversidade, né? As plantas, elas contribuem para a biodiversidade. Elas atraem várias espécies. Então, é necessário para essas espécies se desenvolver, né? E desenvolver também as suas interações interespecíficas, que ocorrem em indivíduos de espécies diferentes, né? Elas podem ser interações positivas, como eu coloquei aqui na imagem, né? A abelha, ela coleta o pólen para alimentar suas larvas, e o deslocamento desses insetos, das abelhas, elas promovem a reprodução das plantas. Já na imagem do boi, o passarinho, ele se alimenta do parasita que está no boi, né? E ali a gente tem uma relação chamada mutualismo, quando é uma relação positiva para ambas as espécies. Então, para a gente finalizar, cuidar do planeta é fundamental para a gente garantir um futuro sustentável, e nunca é demais salientar que nós devemos cuidar do nosso planeta, tá ok? Muito obrigada!